começar mais um bate-papo aqui entre médicos, entre profissionais conceituados de Goiânia, com a coordenação do professor Dr. Selmo Celeno Porto. Com isso, estamos trazendo a proximidade a vocês, CREMEGO, com todos os colegas médicos. Eu apresento hoje o Dr. Selmo Celeno Porto para coordenar esse bate-papo, Dr. Marco Túlio, doutora Patrícia e Dr. Leonardo Zapata, para que tenhamos um ótimo bate-papo. Olá, é o terceiro encontro nosso e vocês já perceberam que nosso único objetivo é participar da permanente atualização dos médicos de Goiás. Não temos nem uma programação estrita, rígida. Elas vão acontecendo, essas reuniões, de uma maneira muito espontânea. Hoje, conforme disse a doutora Sheila, nós temos aqui o professor Marco Túlio, o doutor Leonardo e a doutora Patrícia. São três pessoas, três médicos que têm grande expertise em várias áreas. Eu vou começar com o doutor Marco Túlio. Doutor Marco Túlio, eu conheço a sua atuação na área de doenças infecciosas, parasitárias, na área de epidemiologia. Já tive o prazer de ter você escrevendo meus livros várias vezes. E eu vou te fazer uma pergunta que é relacionada com aquele capítulo que nós escrevemos na última edição da Clínica Médica na Prática Diária. A pergunta é a seguinte: como é que estamos na vacinação de idosos? Sim. Em primeiro lugar, eu agradeço por este evento, porque é muito importante para o Brasil, para Goiás e para o mundo mesmo, em relação a divulgar esse tipo de conhecimento. Em relação a vacinas, um aspecto muito transcendental no momento atual, devido a diferentes tipos de ideologias que estão tentando, até certo ponto, desprestigiar este aspecto, lo que no debe ser. Neste momento, a vacinação, sem dúvida, em várias doenças, seja virais ou bacterianas principalmente, é a melhor ferramenta para a prevenção de doenças. Então, isso é importantíssimo em termos gerais. Um outro aspecto que tem a ver com isso é também ressaltar, a nível da área médica, como a nível também dos órgãos relacionados com a área de saúde, a divulgação da educação sanitária e a participação das próprias comunidades. Então, isso é um aspecto importante. Em relação a idosos, a situação se torna ainda um pouco mais, diríamos assim, meia complicada, dado justamente ao conhecimento que chega a esta faixa etária, que, por dizer assim, pela cultura, se perde um pouco esse interesse. Entretanto, neste momento, realmente, os idosos e a longevidade estão intimamente ligados com a vacinação. Então, temos, sim, determinado tipo de vacinas que são, diríamos assim, obrigatórias para os idosos. Doutor Marco Túlio, quais são essas vacinas que nós idosos não podemos deixar de usar? Certo. Em primeiro lugar, devemos começar a dizer de que esses idosos que estamos falando devem, idealmente, ter seguido as vacinas de rotina que começam desde a época da infância. Então, esse é o primeiro lugar. Então, ter atualizado isso. Agora, tem determinadas vacinas que, sim, em esta faixa, se tornam importantes. Uma delas é que o reforço de uma dessas vacinas, que é a DTP, e tem que estar bem atento, sobretudo a DT, difteria e tétano. Essa seria uma vacina importantíssima. Outras vacinas importantes também são as pneumocócicas, onde tem vários tipos dessas vacinas que começam desde a fase adulta e vêm os reforços que devem ser continuados e em vários momentos dentro desta faixa etária. E a terceira vacina importante, tem várias, não? Mas a que eu estou destacando é essa, não? É a vacina do herpes zoster, que dada a idade, cai a imunidade, é importante que o idoso tenha esse tipo de cuidado. E recentemente está entrando umas novas vacinas em esse sentido, que na etapa pediátrica, da
doutora Patrícia vai poder falar mais tarde, começou a ser muito enfatizada devido a esse aspecto, não? Então também essas outras das vacinas que deveriam ser destacadas. Doutor Marco Túlio, muito obrigado pela sua apresentação curta, inteligente, objetiva. Mas eu vou provocar você. Eu sou contra campanhas de vacinação. Eu acho que a vacinação tem que fazer parte da atenção primária. Nós temos 150 milhões de brasileiros, e entre eles, muitos de vocês que estão nos assistindo, que trabalham na atenção primária. E essa atenção primária é a base do sistema de saúde do Brasil, mas ela só tem sido considerada assim entre os pacientes do SUS. Então, eu vejo como tão óbvio que seriam os postos de saúde, as unidades básicas de saúde, é que teriam uma incumbência permanente de fazer vacinação sem precisar de campanhas. O que você acha, doutor Marco Túlio, dessa minha ideia? Completamente de acordo. E isso realmente, é por isso que eu tinha mencionado, a importância da conscientização da comunidade em entender isso. Vacina, a melhor ferramenta da prevenção de vários tipos de doenças, mais ainda no idoso, que como falam, pela idade, pelos fatores culturais, um pouco descuidado. Então, é melhor, sem dúvida, isso. Então, mas para isso que precisamos? Educação sanitária e participação da comunidade, que se envolva nesse sentido. Os órgãos de saúde pública devem, sim, estimular isso e devem, sim, criar-se as bases na atenção primária de saúde. Completamente de acordo. Doutor Marco Túlio, 150 milhões depende do SUS. 40 milhões podem comprar plano de saúde. E o que tem a ver o plano de saúde com vacinação? Bom, os planos de saúde, pensando na nossa cultura brasileira, se tornam importantes para determinado tipo de camada da população. Mas, em termos gerais, eu fiquei impressionado, recentemente estive na Europa e na África, não? Em eles, o sistema de saúde pública está acima diríamos assim, da prática privada. É de alta eficiência e de também elevada disseminação na comunidade. Então, o plano de saúde seria uma ferramenta a mais importante para determinado tipo de camada, mas para a população em geral, nada melhor que no caso seria no Brasil o SUS. São 150 milhões, 40 milhões de pessoas, de brasileiros que podem comprar plano de saúde. Isso não vai alterar muito nesses próximos anos, vai ser em torno de 40, 45 milhões. E sobra uma parcela mínima, que é em torno de 20 a 30 milhões, que podem arcar com todas as despesas, pagando, seja o preço que for. É aquela restrita parcela da medicina liberal. Esse aí eu acho que não tem nem precisão de plano de saúde, não precisa de campanha, não precisa de nada, porque eles têm alta capacidade aquisitiva e é uma parte da população que faz por conta própria tudo isso. Então, vamos deixar bem claro essa mensagem, porque de cada 100 médicos que estão nos vendo, provavelmente, no mínimo, a metade está ligado ao SUS, ou mais. Uma outra parcela está relacionada ao plano de saúde. É preciso que vocês entendam essa mensagem que o Dr. Marco Túlio nos trouxe para trabalharem, para reivindicarem no trabalho de vocês essa tarefa. Eu acho que aí nós vamos ter aquela sonhada possibilidade de cobertura total da população brasileira. Muito obrigado. Então, posso complementar? Claro. Então, não só para complementar, é o seguinte, não? Que isso que estamos falando tem, digamos, muita transcendência. Agora, devemos lembrar que devido a diversos aspectos, sobretudo mudanças climáticas e políticas de saúde pública, temos que estar atentos dentro da prevenção e dentro da vacinação do surgimento de novas doenças. Então, aí a tecnologia e, sobretudo, a inteligência artificial se tornam importantíssimas, sobretudo para nós conhecermos mais enquanto a doenças permanecentes que estão ressurgindo, reemergentes, e muitas outras doenças
que por diversos tipos de fatores que não vou analisar, estão emergindo, ou seja, doenças novas. Então a vacinação é fundamental e os estudos técnicos científicos devem estimular-se e as políticas de saúde pública apoiar isso a nível das universidades, a nível dos centros de pesquisa. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, eu que digo, doutor Marco Túlio, né? Querida doutora Sheila, você está gostando dessa? Demais. Esse bate-papo aí é muito importante para toda a comunidade, não só a médica, como quem está assistindo a gente também, a sociedade. Então agora eu vou para o outro extremo da faixa etária. Eu vou falar com a doutora Patrícia, é a vacinação de crianças. Parece que essa é uma certa tradição. Eu tenho duas bisnetinhas, uma de 8 anos e outra de 4. A caderneta delas de vacinação é considerada algo de grande valor para elas. Por que não tem caderneta de vacinação para idoso, para o adulto? Eu acho que é uma ótima motivação. Mas vamos falar de criança, né, doutora Patrícia? O que você pode dizer para os nossos colegas que estão nos vendo aí por esse Goiás inteiro? Como que estamos relacionados com a vacinação das crianças? Bom, primeiramente, muito obrigada de estar aqui falando de um tema que é tão importante e tão atual, né? Porque, infelizmente, de 2020 para cá, nós pediatras, e a doutora Sheila deve concordar com isso, a gente tem visto uma realidade não muito favorável em termos de vacinação. Aumentou-se muito uma campanha anti-vacina nesse sentido, um questionamento muito aí de pais, de familiares em relação à vacinação, e infelizmente nesse sentido a gente tem visto aí, como o Dr. Marco Túlio falou, a reemergência de doenças que a gente tinha antes controle, como que a gente está vendo atualmente com a coqueluche, né? Que chega a ser assim entristecedor a gente ver uma doença que a gente tem uma prevenção, a gente tem um aumento do número de casos e infelizmente evolução para óbito. Então, eu acho assim, nós como pediatras, eu, pneumologista infantil, a gente tem um papel fundamental de orientar a família da importância da vacinação, né, desde ali de nascimento, tudo isso, e manter esse cartão vacinal sempre atualizado, inclusive visando lá na frente. Então, talvez assim, essa falha que tenha tido, não digo nem só na questão da população idosa, mas de adulto mesmo, de reforços vacinais que são necessários, por exemplo, influenza anual, a própria difteria e tétano que é necessário ser realizada, a gente ter esse reforço e chamar a família para isso, da importância que é não só a criança estar vacinada, mas todo o contexto ambiental, porque isso faz diferença. Perfeito. Eu sou intrigado, doutora Patrícia, com o negativismo em relação à vacina. Não tem nenhuma base científica, não tem nada que sustente qualquer argumentação sobre o negativismo. Isso é no mundo inteiro? Infelizmente, assim, é uma realidade. Eu até tenho em consultório alguns pacientes que não são só do Brasil, então, assim, de outras, e na Europa, assim, Estados Unidos, eles não têm muito essa cultura nossa em relação à vacinação, né? Então, inclusive, assim, quando até chegam esses pacientes que nasceram em outro país, tudo isso, eles não têm tanto essa questão de realização de vacinação. E o pós-pandemia, vamos dizer, isso trouxe, inclusive, por uma questão, inclusive, até tecnológica, de mais acesso a informações e talvez essa questão de fake news dos pais, de familiares, de pessoas ficarem questionando, mas não com uma informação fidedigna, né, uma informação correta. Então, é muito de mensagens que vão sendo transmitidas e isso, de novo, eu acho que nós, como médicos, temos um papel fundamental em tirar essas fake news, em orientar a família em relação a isso, da importância que é a vacinação, que toda vacina pode sim ter seu efeito colateral, mas o efeito benéfico, né, é muito maior do que qualquer outra dessas coisas. Então, eu realmente, assim, eu considero o papel do pediatra fundamental para a gente desmistificar tudo isso. Perfeito. Doutora Sheila, eu vou virar para você de novo, doutora Sheila. Todas as suas crianças, todos os seus clientinhos estão vacinados? Sim, pelo menos eu faço
absoluta questão de quase que obrigá-los a vacinar. Que esse Mas é o a pergunta é, pediatra. como você motiva as mães, os pais, os avós, né, a participarem desse processo de prevenção das doenças? Olha, a motivação é justamente o que a doutora Patrícia falou. É mostrar o que tem de benefício, tanto de doença que a gente previne e que poderiam levar até a morte. Então, a gente mostrar que tem efeito colateral, sim, que são mínimos, perto dos benefícios. E a gente, como pediatra, todos os profissionais médicos, nós temos obrigação de cada vez mais incentivar que todos os pacientes, desde a infância, igual o doutor Marco Túlio falou, começando lá, até a fase adulta, sejam vacinados. Muito bem, doutora Sheila. Essa motivação eu vejo na minha neta, que é mãe das minhas bisnetinhas, como que ela está motivada para fazer a vacinação. Ela não tem nenhuma dúvida, ela não questiona nada, ela segue todo o calendário, faz questão. E até eu estou sofrendo essa influência, porque às vezes a minha neta, por comodidade, ela leva o vacinador para fazer lá na minha casa. E eu acabo vacinando junto com a minha netinha. Eu acho que essa motivação é muito boa, doutora Sheila, é participar como um todo da vacinação. Nós estamos vendo aqui hoje que nós estamos indo desde a prevenção das doenças. Eu até gostaria de, num outro momento, a gente fazer aquela etapa antes da prevenção, que é a promoção de saúde. A questão de autocuidados, que tem sido um tema frequente que eu tenho visto em publicações da Organização Mundial de Saúde. Mas agora nós vamos passar para o outro extremo. O Dr. Leonardo, ele é um especialista. Ele trabalha em nível terciário da prática médica, porque ele é um neurocirurgião. Como está, doutor Leonardo, a intervenção, a interferência desses avanços tecnológicos no seu trabalho? Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com a família, com a doutora Sheila, o doutor Selmo, que é um grande amigo de toda a família Zapata há muitos anos, né, e nos inspira a estar sempre evoluindo e aprendendo. Essa área tecnológica é uma área que me encanta muito, né? Sempre gostei desde criança de novas tecnologias, novas ideias, muito através do meu pai, que sempre me trazia alguma novidade dentro da medicina, alguma coisa que poderia revolucionar. E na neurocirurgia eu fico muito satisfeito porque é uma área que está sempre acompanhando as novas tendências, né? Então a gente tem em todas as frentes desenvolvido muito, né? Tanto inteligência artificial, machine learning, na robótica, técnicas endoscópicas minimamente invasivas, também na ultrassonografia e exames intraoperatórios, né, que é algo que eu tenho desenvolvido bastante, tenho meu curso, tenho minhas publicações, e também nas áreas de simulação, treinamento para o cirurgião, treinamento para os acadêmicos, né, usando realidade virtual, realidade aumentada, impressão 3D, tudo isso aí tem avançado bastante, facilita tanto no treinamento, no preparo para as cirurgias, né? A gente está até montando um laboratório de pré-operatório, ou seja, antes da cirurgia o cirurgião vai para esse laboratório para conhecer todas as técnicas e aplicar durante o procedimento, e também para o próprio paciente, né? Ou seja, a gente pode desenvolver peças específicas para aquele caso, né? Fazer uma impressão 3D que substitua algum órgão que aquele paciente não está podendo mais utilizar, né? Então tudo isso aí é muito interessante, tem dado muita qualidade de vida e melhorado aí o prognóstico de algumas doenças. Eu formei na metade do século passado, estudei técnica operatória tradicional, fruto inclusive da influência francesa no Brasil. A coisa que mais está me chamando a atenção, doutor Leonardo, que me parece revolucionário, são duas coisas. Primeiro, é a intervenção por qualquer das vias, pelas artérias ou qualquer uma via que chegue lá dentro do cérebro e não precise abrir a calota craniana. Eu acho abrir a calota craniana uma coisa muito complicada. Então, se eu posso fazer um tratamento sem fazer
sobre esta passagem pela carota craniana, eu acho que vai ser uma grande evolução. A outra grande evolução que eu vi esses dias é o uso na cardiologia, o uso de estentes e que neles estão sensores, microsensores agora, é claro, né, que vão dar várias informações sobre aquela artéria na qual ele está inserido lá no coração. Vai dizer nível de cálcio, vai dizer o tamanho, o diâmetro daquela artéria, quanto que ela está obstruída, e isso é levado para uma imagem ampliada no monitor grande para que o cirurgião escolha o melhor stent, aplique no melhor lugar. Isso também está acontecendo na neurocirurgia. Perfeito, professor. É exatamente isso que está acontecendo. É um conceito que eu gosto muito hoje em dia, é o conceito de cirurgia de precisão, né? Precision Surgery. Então, a gente usa todas essas técnicas para poder minimizar os procedimentos, né? Então, a gente consegue delimitar bem a lesão, por exemplo, com ultrassom intraoperatório, usa também uma técnica com tintura, por exemplo, o 5A, que marca bem a lesão. A gente usa também monitorização intraoperatória com o neurofisiologista, e juntando todas essas informações, a gente consegue fazer cirurgias menores e com mais precisão, né? Ou seja, aumenta a ressecção, por exemplo, do tumor cerebral, mas com incisões menores, com cortes menores, né? Menos exposição ao paciente. As técnicas endovasculares têm avançado demais, né? Como o senhor acabou de mencionar, e hoje em dia é possível resolver até condições que nem são vasculares por técnica endovascular, né? Por exemplo, alguns casos de hidrocefalia, tem pessoas estudando técnicas endovasculares para resolver, né? E a gente consegue, hoje em dia, também levar medicações e ter até esse controle loco regional, como o senhor mencionou aí para a cardiologia, né? Identificar ali naquela região como que está a situação. Tem uma técnica muito interessante que está surgindo agora, que seria o ultrassom focado, por exemplo, que ele permite a abertura da barreira hematoencefálica e chegar a medicação em um local bem específico, por exemplo, no cérebro. Então, com isso, naquele local onde tem uma lesão tumoral ou outro tipo de lesão que você quer abordar, só naquele local a barreira abriria, permitiria a passagem de medicação. Então, com isso, minimizaria o efeito sistêmico, por exemplo, de um quimioterápico, né? Então, a gente consegue fazer que o quimioterápico haja num local específico no cérebro, diminuindo os efeitos colaterais no resto do corpo, né? Então, a gente consegue, com precisão, pontuar locais onde a medicação, ou a droga, ou a ablação, né, no caso da onda focada, possa agir. Isso aí tem esse nome, né, que é a cirurgia de precisão, que está avançando demais. Muito bem. Nós já temos meia hora, doutora, porque eu acho que uma das qualidades de todos esses eventos, essas reuniões, é durar pouco tempo. Quando ela fica muito longa, as pessoas às vezes falam, não vou assistir a próxima. Não, eles ficam lá 1 hora, 2 horas. Então nós já estamos chegando ao fim. E eu vou pedir à doutora Patrícia que dê um recado final para os nossos colegas do interior sobre a vacinação das crianças. Sim, então assim, eu acho fundamental, isso não só pediatras, mas todos os médicos como um geral, que enfatizem em relação à vacinação, manter o cartão de vacina atualizado, enfatizar em relação a todas essas doenças que a gente tem emergentes aí e essas atualizações vacinais também, como por exemplo a gente tem visto na pneumococo, que é uma vacina que vem atualizando. Muito bem. Doutor Marco Túlio, qual é o seu recado final? Bom, eu faço minhas palavras, como mencionou a doutora Patrícia Gabriel, mas eu quero reforçar mais uma vez a importância justamente que os médicos fiquem cientes, éticos, em passar esse tipo de informações para a comunidade e para seus pacientes. E, sobretudo, visando um aspecto importante, a humanização da medicina. Chega um momento tão no idoso que recebe tantas
recomendações que ele fica meio até perdido, não? Então, isso tem que ser bem instruído, inclusive aqui a importância, inclusive que está no momento atual entrando, é a medicina integrativa, não? Dentro disso que colabora justamente a essa integração das áreas e especialmente para o idoso. E reforçando, estamos em uma situação atual com essas mudanças ambientais, de que muitas doenças estão emergindo e reemergindo. E muitas dessas doenças são doenças negligenciadas. Então aí, os organismos públicos de saúde têm que tomar a iniciativa de melhorar e aprimorar os sistemas a nível nacional e a nível mundial. A própria Organização Mundial da Saúde é responsável desse aspecto, não? Então, é importantíssimo isso. E, ainda mais, a dinâmica populacional está afetando isso. Então, mais uma vez, a importância da vacinação dentro dessa dinâmica populacional. Estou referindo-me aos migrantes, refugiados, que estão entrando com doenças que não eram dessa região, e aí a importância desse controle. Vacinação, prevenção e educação. Muito bem. Doutor Leonardo. Bom, eu acho que o médico ele tem que estar sempre antenado, né, em todas essas novidades, né? Por exemplo, na minha área não é um tema tão comum vacinação, mas eu tenho que estar atento a isso, até para os pacientes que eu vou operar, que tem que estar com imunidade boa. Então a gente tem que estar antenado em todos os sentidos. Também nessas áreas tecnológicas, que eu gosto muito, a gente também tem que estar antenado e saber separar o joio do trigo. Até para o médico, às vezes é difícil fazer a diferenciação se ele não tiver uma boa fonte de informação. Então é sempre importante ter boas fontes de informações profissionais de confiança para você averiguar se o que tem sido dito é realmente o melhor. Né? Todas essas tecnologias que eu estou falando sempre estão em constante evolução, e o que é verdade hoje, talvez daqui a 10 anos já não seja mais. Né? Então, por isso é importante a gente trabalhar sempre com medicina baseada em evidências, né? E estar sempre bem respaldado, né, nas nossas decisões clínicas. Não deixar fazer só porque escolher uma técnica só porque é mais moderna ou porque surgiu agora, nem sempre é a melhor técnica. Tem que ter um respaldo, tem que ter evidência científica. Muito bem. O doutor Leonardo falou uma coisa aí que me provocou, doutor Sheila. Acho que nós vamos fazer uma reunião, um encontro sobre isso. Eu hoje defendo a incorporação no exame físico de equipamentos portáteis. Eu acho que a medicina atual não pode ficar restrita ao termômetro e à aparelho de pressão e ao estetoscópio. Todos os médicos vão ter que saber aprender, vão ter que aprender a usar o ultrassom ao lado do leito, no consultório, seja onde for. Eles já estão miniaturizados a ponto de caberem dentro de uma maleta de médico, ou ficar na gaveta do consultório. Isso vai alterar completamente a nossa capacidade de trabalho, porque nós vamos ter mais dados de melhor qualidade na hora do exame. Outros equipamentos também vão aparecer, o eletrocardiógrafo é facílimo de ser miniaturizado, então eu vejo vocês, em qualquer lugar que vocês estiverem, com um eletrocardiógrafo portátil, miniaturizado, ou um ultrassom portátil, dentro da maleta, vocês vão ser médicos muito mais eficazes, muito mais eficientes, vai aumentar o prestígio, vai aumentar o poder, e eu acho que vai aumentar inclusive os rendimentos, porque quanto mais competente, mais o médico puder ser resolutivo, ele vai ter que ser mais valorizado. O que você acha, doutora Sheila, de nós abordarmos esse tema nas próximas reuniões? Nossa, doutor Selma, excelente. Nós precisamos mesmo levar essa medicina de excelência que nós propomos, CREMEG, doutor Selma, e esse é um tema que de valia imensa, porque é preciso mesmo a gente estar mudando, aperfeiçoando essa medicina nossa. Então, nós vamos hoje terminar nosso encontro. Podem ficar aguardando aí que um dia desse a doutora Sheila vai organizar uma nova mesa redonda, um novo encontro, que nós vamos abordar esse tema, a incorporação de exames complementares, no caso, a incorporação de equipamentos miniaturizados ou portáteis no exame clínico tradicional. Eu agradeço
agradeço a todos e deixo a palavra para a doutora Sheila encerrar nosso encontro. Bem, eu agradeço aqui o Dr. Selmo, que tem essa parceria com o CREMERGO, que a gente leva medicina de excelência de Goiás a todos vocês, médicos e sociedade, a família Zapata, o pai, filha e filho, Dr. Marco Túlio, doutora Patrícia, Dr. Leonardo, agradeço muito. Nós trouxemos hoje um bate-papo, né, Dr. Selmo, excelente, um tema mais que atual de vacinação, um tema também muito importante que é da área do Túlio de cirurgia. Então, eu agradeço demais a atenção e vamos para o próximo tema que surge assim do nada e muito importante, que é esse que o Dr. Selmo falou sobre os equipamentos, a incorporação no consultório médico. Muito obrigada. Nós vamos encerrar e fiquem atentos. Toda quarta-feira, às 10 horas, essa reunião será organizada. Depois ela fica disponível, né, doutora Sheila, para vocês verem na hora que quiser. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Até o próximo encontro. Um abraço.